com muita alegria que trazemos para a nossa reflexão a palestra de Adriana Ritt, do Centro Espírita Ivon Costa, de Juiz de Fora, Açoitando o Ar. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Que Jesus abençoe a todos. Olá, meu nome é Adriana Ritt. Eu queria agradecer o convite do Centro Espírita Allan Kardec de Matias Barbosa, em nome da Iracema e de toda uma equipe de trabalhadores que com certeza estão dispostos a divulgar o Espiritismo cristão. E é isso que nós viemos fazer hoje. Nós viemos conversar sobre o Espiritismo, buscar, analisar, refletir. É isso que a gente faz no nosso dia a dia nos centros espíritas, estudar a teoria, ter a prática, como a universidade, um centro espírita, tem a teoria e tem a prática. E é bom que tenhamos a teoria baseada em Allan Kardec, porque aí nós estaremos numa reta luminosa, segura e principalmente acertando dessa vez a nossa reencarnação. E esse é o ponto-chave. Será que conhecer o Espiritismo, será que estudar os livros, será que frequentar um centro, será que isso realmente já está fazendo valer a nossa reencarnação? Como que nós somos, cada um individualmente, nesse dia a dia nosso de espírita? O que vale nós conhecermos essa teoria, os livros? Será que nós estamos conseguindo assimilar, entender essa grande verdade, que a morte não existe, que nós não levamos nada? Porque assim a gente pode realmente já imaginar como que vai ser no processo nosso de uma desencarnação. Ao desencarnar, né, todos nós vamos desencarnar. E eu trouxe hoje para a gente refletir aqui, como sempre fazemos, né, nas casas, estudar. Nós vamos estudar nesse livro, o meu tá velhinho, né, que é o Palavras de Vida Eterna, pelo médium Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel. E eu sempre tenho uma mensagem assim, que ela me chama muita atenção, que é o açoitando o ar. Açoitar é socar, empurrar, mexer assim, como se estivesse dando socos. E o título é justamente esse, Açoitando o ar. O ar, quer dizer, tudo que está à nossa volta e que a gente não pega. Açoitando o ar. E Emmanuel traz para nós, que está no Evangelho em Coríntios 9, capítulo 9, versículo 26, é uma fala de Paulo de Tarso. Então nós vamos analisar essa fala de Paulo e depois vamos discorrer sobre o que o Emmanuel traz para nós. E principalmente colocar em prática, fazendo uma autoanálise. Porque agora nós estamos trabalhando no bem, estamos estudando, mas quando retornarmos aos centros, teremos mais atividades. Então, assim, como que está o processo da nossa vida como espírita, principalmente nessa transição que nós estamos vivenciando, essa pandemia, e a gente vê tanta desobediência, tanta falta de acreditar na ciência, isso tem gerado realmente um volume de mortes muito grande. E como que as pessoas estão lidando com isso? Um parente, um amigo, como que está sendo isso para cada um? Então, esse texto, eu acho ele muito bonito. E é de Paulo, né? Paulo traz para nós, então, em Coríntios, capítulo 9, versículo 26, eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza. De tal modo combato, não como açoitando o ar. Por isso que o título da mensagem é Açoitando o Ar. Então, o que Paulo diz? Eu, por minha parte, assim corro. Então, ele está falando dele. Eu, por minha parte, assim corro. Não como na incerteza. Quer dizer, ele corre, ele trabalha para o Cristo, mas não na incerteza. De tal modo combato, não como açoitando o ar. Então ele afirma que ele combate. Com certeza isso para nós entra como combater os hábitos, combater aquele dia a dia nosso, que às vezes tão vazio, tão pequeno, e que nós gastamos tanto tempo, tanta energia, e é isso que a mensagem vai falar.
Então, quando Paulo vem e afirma isso, eu, por minha parte, corro. Quer dizer, ele tem velocidade, está aproveitando a reencarnação. Eu corro, não como na incerteza. Não é incerto, ele acredita, ele confia, ele sabe aonde ele está e aonde ele quer chegar. Então, eu, por minha parte, corro, não como na incerteza. De tal modo, combato, não como açoitando o ar. Ele sabe que combate e ele está nos ensinando. Eu, de tal modo, combato, não como açoitando o ar. Quer dizer, ele combate, mas de uma forma vigorosa, de uma forma pensada, raciocinada, e não ir dando soco aí para qualquer lugar, açoitando o ar. Então, Emmanuel começa assim: definindo o trabalho intenso que lhe era peculiar na extensão do Evangelho, disse o apóstolo Paulo com inegável acerto: eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza, de tal modo combato, não como açoitando o ar. Então, Emmanuel já inicia assim, definindo o trabalho intenso que era peculiar na extensão do Evangelho. Então, Emmanuel concorda que Paulo é um grande trabalhador do Cristo. Então, é assim que a gente vai melhorando, a gente vai mirando a nossa vida nos grandes, nos missionários. E Emmanuel, que é um dos maiores conhecedores de Jesus na Terra, ele está afirmando, definindo o trabalho intenso. Paulo tinha um trabalho intenso Jesus veio, implantou o cristianismo, mas foi Paulo que realmente espalhou o cristianismo, tentando implantá-lo e dilatá-lo aqui na Terra. E conseguiu dilatar nesse sentido, graças ao seu trabalho. Definindo o trabalho intenso que era peculiar na extensão do Evangelho, era o trabalho do Paulo, era esse. Disse o apóstolo Paulo que corria, que não tinha certeza, ele sabia o que estava fazendo. Ele combatia as falhas, os erros, e não andava na vida. Ele já tinha confiança ali no Evangelho, ele tinha certeza no que ele estava fazendo, então ele não ficava quebrando cabeça, batendo cabeça, açoitando o ar. Emmanuel continua: hoje, como ontem, milhares de aprendizes da Boa Nova gastam-se inutilmente através da vida agitada, asseverando-se em atividade do mestre, quando apenas simbolizam números vazios nos quadros da precipitação. Então vamos analisar o que Emmanuel traz aqui. Hoje, como ontem, então ele fala, hoje está acontecendo isso, mas também já aconteceu. Então, hoje, como ontem, milhares de aprendizes da Boa Nova, nós, milhares de aprendizes da Boa Nova, gastam-se inutilmente. Aí aqui ele já toca num ponto. Estamos gastando energia, estamos gastando o nosso corpo, estamos gastando o nosso pensamento, estamos gastando horas importantíssimas, inutilmente. Então aqui a gente já viu o porquê de tantos de nós chegarmos no mundo espiritual arrependidos, tristes. Então, hoje como ontem, milhares de aprendizes da Boa Nova gastam-se inutilmente através da vida agitada. Agora, na pandemia, até que não está tão agitada para muitas pessoas. Mas lembra como é que estava? Ninguém conseguiria mais viver no planeta assim. Tanto agito, tanto compromisso, tantas coisas na cabeça, tantos afazeres. E ele nos diz isso. Hoje, como ontem, milhares de aprendizes da Boa Nova. Então ele está falando para nós cristãos. Milhares de aprendizes da Boa Nova gastam-se inutilmente através da vida agitada, asseverando-se em atividade do mestre. Então, para lá e para cá, como cristãos, quer dizer, nós asseverando em estou trabalhando para Jesus, estou trabalhando para o Cristo, quando apenas simbolizam números vazios nos quadros da precipitação. Então, números vazios. É como se a gente reencarnasse e fosse desencarnar, e na verdade nós seríamos números vazios. Nós asseverando que estamos em atividades do mestre,
mas na verdade gastando inutilmente a nossa vida, através de uma vida agitada. Por isso que ele fala no título, açoitando o ar, quer dizer, perdendo tempo aqui na terra, asseverando que está em atividade do mestre, mas na verdade Emmanuel vem taxativo aqui. Hoje como ontem, milhares de aprendizes da Boa Nova gastam-se inutilmente através da vida agitada, asseverando-se em atividade do mestre, quando apenas simbolizam números vazios nos quadros da precipitação. Precipitar é cair, é antecipar. Então, a gente está aqui na Terra, espírita, compreendendo o Evangelho, compreendendo a grande verdade que o Espiritismo nos traz, mas é bom a gente saber que Emmanuel nos lembra que nós muitas vezes somos aprendizes da Boa Nova, mas estamos gastando nosso tempo e nós, na verdade, simbolizamos números vazios nos quadros da precipitação. Então, precipitação pode entrar aqui como várias maneiras. Precipitar, como antecipar, como gastar tempo, abreviar esse tempo. Precipitar é cair. Então, a gente começa a ver que o texto começa bonito. E Emmanuel toca mais um pouquinho a fundo. Possuem planos admiráveis que nunca realizam. Então ele está falando desses milhares de aprendizes da Boa Nova que gastam inutilmente através da vida agitada, asseverando-se em atividade do mestre, quando apenas simbolizam números vazios nos quadros da precipitação. Possuem planos admiráveis que nunca realizam. Muitos planos, muita fala, mas a realização mesmo do trabalho do Cristo, pelo que nós estamos percebendo aqui, não está tão bonita como deveria. Comentam apressados os méritos do amor, guardando lamentável indiferença para com determinados familiares que o Senhor lhes confia. Então aqui Emmanuel lembra que nós, os aprendizes da Boa Nova, nós comentamos apressados os méritos do amor, mas guardamos uma lamentável indiferença para com determinados familiares que o Senhor nos confia. Às vezes um parente difícil, uma pessoa difícil, e às vezes a gente se afasta, a gente não quer, tem uma certa indiferença. Então, na hora de nós falarmos como cristãos, nós falamos em amor, os méritos do amor. Então, comentamos apressados os méritos do amor, guardando lamentável indiferença para com determinados familiares que o Senhor lhes confia. Então, é bom a gente pensar nisso. Às vezes, aquela pessoa difícil que está no nosso caminho, um familiar consanguíneo, ou um conhecido, né, uma pessoa mais próxima, é bom a gente pensar se não fomos nós que planejamos isso, programamos o reencontro com aquela pessoa difícil, que muitas vezes nós fizemos mal em outra reencarnação e que agora está aqui bem próximo de nós para que nós possamos ajudar. Então nós falamos em amor, mas no dia a dia é isso que ele está nos lembrando. Nós temos uma lamentável indiferença para com determinados familiares que o Senhor nos confiou. Então, se nós queremos trabalhar para Deus, para Jesus, é bom a gente saber que nós temos um papel aqui. E o papel é de nós encarnados estarmos em sintonias com os desencarnados elevados que trabalham para Deus e para Jesus. Então, Deus nos confia as pessoas, irmãos de humanidade, para que a gente possa trabalhar em nome dele. E é isso que Jesus veio na Terra, para nos ensinar como um mestre, para a gente saber agir, e não o que o Emmanuel está nos lembrando aqui, que muitas vezes nós agimos com uma lamentável indiferença para com esses irmãos. Emmanuel continua: exaltam a tolerância como fator de equilíbrio no sustento da paz. Então nós exaltamos sobre a tolerância. E nós exaltamos a tolerância como fator de equilíbrio no sustento da paz. Então, para ter paz, nós temos que ser tolerantes. Mas ele continua: contudo, se queixam amargamente do chefe
que lhes preside o serviço ou do subordinado que lhes empresta concurso. Então, nós, os aprendizes do Evangelho, nós gastamos a nossa energia inutilmente, através de uma vida agitada. Nós asseveramos que somos trabalhadores, estamos em atividades do Mestre, do Cristo, mas nós simbolizamos números vazios nos quadros da precipitação. Emmanuel nos lembra que nós temos planos admiráveis que nunca realizam, que nós falamos em amor, mas temos indiferença com irmãos que Deus nos confia. E agora Emmanuel vem e nos fala que exaltamos a tolerância. Então falamos em tolerância, precisamos tolerar, como fator de equilíbrio no sustento da paz, buscamos a paz e sabemos, e temos esse discurso cristão, né? Como cristãos nós temos esse discurso da tolerância. Mas ele diz assim: contudo nos queixamos, né? Se queixam amargamente do chefe que preside o serviço, quer dizer, do nosso chefe. Estamos sempre reclamando e queixando porque tem alguém nos comandando. Não gostamos da obediência. E também ele fala do subordinado que empresta concurso. Então, tanto faz. Pelo que Emmanuel está falando, nós queixamos tanto do nosso chefe, quanto se a gente também é o chefe e tem algum subordinado. Então, exaltamos a tolerância, mas, né, para sustentar, como equilíbrio de sustentação da paz, mas queixamos amargamente. Amargo é uma coisa muito ruim, né? A boca amarga, sentir a vida amarga. Então ele coloca aqui a queixa como uma queixa amarga, ou de alguém que está acima de nós em termos de comando, ou também quem está subordinado a nós. Então, é bom que a gente repense isso. Recebem, ele continua, os problemas que o mundo lhes oferece. Então aceitamos os problemas aqui do mundo, da carne, do dia a dia. Aí ele fala, buscando escape mental. Quer dizer, desviamos a nossa mente, desviamos o nosso pensamento, recebemos esse problema que o mundo nos oferece, os pontos aqui do dia a dia, mas como um escape da nossa mente. Escapando os pensamentos, ao invés de nós sermos mais objetivos. Lembra do Paulo? Paulo disse, eu por minha parte assim corro, não como na incerteza. De tal modo combato, não como açoitando o ar. Paulo não perdeu tempo. E é isso que nós temos que chegar a conclusões aqui hoje. Emmanuel continua dizendo assim, expressam-se, né, os aprendizes, os milhares de aprendizes da Boa Nova, expressam-se acalorados em questões de fé, alimentando dúvidas íntimas quanto à imortalidade da alma. Então, somos acalorados quando vamos falando em fé. Eu já frequento o centro, eu já tenho uma religião, eu já trabalho para o Cristo, o fulano de tal não, meu parente não. Então, fazemos muitas vezes comparações e exaltamos essas questões de fé. Expressam-se acalorados em questões de fé, alimentando dúvidas íntimas quanto à imortalidade da alma. Então, muitas vezes, a fala é acalorada, achamos que já estamos seguros, achamos que já estamos assim definidos com relação à fé em Deus, em Jesus, acreditamos que confiamos em Deus, mas nas mínimas coisas nós duvidamos, temos dúvidas íntimas até da imortalidade da alma. Então, isso faz com que isso não atrapalhe a nossa vida. Porque se nós não temos essa certeza da imortalidade da alma, que não levaremos nada, e não adianta só falar que tem fé, nós precisamos vivenciar essa fé. A fé é a calma interna, é a confiança em Deus. Então, como que nós confiamos em Deus se nas mínimas coisas do dia a dia nós não aceitamos, nós não toleramos, nós não compreendemos que aquilo faz parte de um programa, de um projeto reencarnatório? Se aquilo está acontecendo conosco, com um conhecido nosso, ou mesmo com um estranho, Deus está no comando. Então nós ficamos com essas dúvidas na hora da prática, da vivência. Então expressam-se acalorados em questões de fé, alimentando dúvidas íntimas quanto à imortalidade da alma. É isso. Se nós realmente tivermos a convicção da imortalidade da alma, se nós tivermos essa convicção,
nós vamos ter realmente aquela fé calma. Não precisamos ficar expressando que temos a fé. A nossa vida vai ser pautada nesse exemplo. E é isso que é interessante. Então é isso que é importante nessa mensagem que o Espírito Emmanuel, através do grande Chico Xavier, que é alguém, um ser que nós não devemos esquecer, porque ele foi um exemplo aqui na Terra desse amor, dessa preocupação com o outro, primeiro o outro. Ele foi realmente um exemplo vivo de como vivenciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós não podemos deixá-lo de lado. Nós temos sempre que pensar nele, como ele reagiria. E nós sabemos como que Chico reagiria. Ele reagia de forma calma, tolerante, paciente, amorosa. Então a gente começa a criar uma balança para saber quem eu sou e como que eu estou fazendo. Se eu estou vivendo uma fantasia. Porque pode ser que a gente sinta que já chegou num patamar tal e que já está pronto, que já está seguro. E isso não é verdade. Pelo que o Emmanuel nos traz aqui, hoje, como ontem, milhares de aprendizes da Boa Nova gastam-se inutilmente através da vida agitada, asseverando-se em atividade do mestre, quando apenas simbolizam números vazios nos quadros de precipitação. É algo que a gente tem que repensar. Se nós não estávamos num automático, fazendo as coisas, na vida, distraindo, açoitando o ar lá fora, na vida, gastando tempo com o que não precisa. Muitas vezes a gente faz coisas e usa o nosso tempo com coisas que não vão levar a nada no nosso projeto reencarnatório. Então, mas a vida está aqui, eu tenho a minha parte aqui na matéria e a parte espiritual. Sim, mas o quanto que a gente está gastando tempo com isso? O quanto que realmente nós estamos preocupados com o outro? O quanto que realmente nós somos um representante de Jesus, dos espíritos elevados aqui na Terra? Porque para isso fica difícil. Não é fácil ser bom. Não é fácil a gente desfazer desses hábitos e começar com hábitos novos. Não adianta a gente comparar com os que estão péssimos, criminosos. Ele é criminoso, eu pelo menos já estou fazendo. Não adianta. Nós temos que olhar para os que estão acima. Como que eles fazem, como eles fizeram. Como que os bons fazem. Porque aí eu estarei realmente com esforço de andar mais para frente, mais rapidamente. Com aquela vontade de fazer. Agora, se eu acho que eu estou estabilizada, que eu já tenho, escrito aqui, espírita, cristão, e que isso está bom, assim está muito fraco. Pelo que o Emmanuel nos diz, nós somos bem diferentes. Eu estou falando todos nós, eu estou falando em termos de humanidade. O planeta está passando por uma transição, é necessária essa transição. A humanidade continua desobediente. Vamos pensar, desde Moisés que nós não damos ouvido ao Decálogo, aos 10 mandamentos. Quantos missionários vieram depois de Moisés? Sócrates, Platão, tantos outros, que não demos ouvido, éramos nós que estávamos lá. Aí vem Jesus, traz a lei do amor, com a exemplificação espetacular de amor. Não demos ouvidos. Ele envia missionários. Ele envia missionários para nos exemplificar o que ele já tinha vindo falar. E agiu, e agir. Não demos nada, nenhuma olhadinha nos missionários. Continuamos fazendo o que a gente quis, é só olhar a história. Olha a história de Roma, de imperadores, será que não éramos nós? Então a gente começa a ver, historicamente, desde Moisés, nós não prestamos atenção no que precisamos realmente fazer. Jesus veio, os grandes missionários. Aí vem Allan Kardec, um grande missionário do Cristo, que vem de grandes alturas. Organiza para nós. A humanidade já estava madura em 1857.
Quantos de nós vivenciamos ali, tivemos contato? Não demos a verdadeira dedicação ao entendimento disso. Principalmente, não mais igual está aqui, como ele fala dos milhares de aprendizes gastando inutilmente através da vida agitada, asseverando-se a atividade do mestre. A gente conhece os trabalhadores do Cristo. Eu não estou aqui menosprezando o nosso trabalho, o meu trabalho, de vocês. Eu só estou, assim, querendo trazer essa questão, porque estudar Emmanuel é muito importante. Nós precisamos ler Emmanuel diariamente, porque lendo Emmanuel aquilo vai introjetando em nós e nós vamos entendendo que nós estamos um pouco lentos, um pouco estacionários. Então não é porque a gente fala que trabalha para o Cristo, que trabalha para Kardec, que realmente nós estamos usando toda a nossa potencialidade, todo o nosso projeto reencarnatório. Não é porque que eu conheço o que Jesus falou, não é porque eu tenho uma atividade na casa, qualquer atividade dentro do centro espírita é muito importante, mas que eu esteja realmente vivenciando o Evangelho do Cristo. Aí a gente começa a ver como é difícil ser bom. Como é difícil mexer em nós mesmos, nesse passado que nós temos. O passado é a nossa história. Não é a vida dos outros, mas é a nossa. Quantas reencarnações ao longo, lá desde Moisés até hoje, que eu passei, que você passou, e que perdemos tempo. Não é bom a gente simbolizar como números vazios. Ah, mas eu já estou melhor, que ótimo. Com certeza nós estamos melhores, com certeza. Mas a questão o pouco a mais, dá para fazer mais? Dá para eu desligar um pouco desses hábitos que eu gosto, esses hábitos materiais, que me dá esse vazio, mas eu penso que eu estou alegre com as questões do mundo? Será que dá para deixar isso e fazer mais? Com a tolerância, com a paciência, menos cólera, menos irritabilidade, menos competição. Não adianta mais ter o discurso do amor, da união, se nós não estamos sendo unidos, se nós não estamos sendo amorosos, se nós não estamos compreendendo o irmão de humanidade, o irmão dentro do centro espírita, o irmão na família, no trabalho. Não adianta, ele fala aqui, Emmanuel, exaltam a tolerância como fator de equilíbrio do sustento da paz. Então, vamos dizer, esse é o discurso. Exaltamos a tolerância como fator de equilíbrio do sustento da paz, mas queixamos amargamente do chefe que lhe preside o serviço ou do subordinado que lhes empresta o concurso. Então, queixamos, falando, criamos disse-me-disse, envenenamos aqui e ali, e vamos achando que estamos com um belo discurso de tolerância. Então, é esse a mais, é isso que está nos faltando, é isso que o Paulo tem. Essa é a diferença. Eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza. Ele não tem incerteza, ele confia, ele trabalha, ele corre. De tal modo combato, ele combate, mas com a certeza, aqueles hábitos, e não como açoitando o ar. Não fica com aquela, gastando tempo aqui e ali com o que não presta, com o que não vale nada, o que nós não vamos colher nada. É tão importante a gente estudar Emmanuel, a gente se deixar levar por Emmanuel, a gente querer aprender e não ensinar. São tantos livros desse. Nós sabemos, tem vários livros de Emmanuel. É tão
tão bom a gente desarmar, não querer ensinar. É tão bom a gente falar o que é. Me ensina, Emmanuel. Me ensina, Chico Xavier. Me ensina como que é, para que eu veja como que eu sou. E é essa coragem que muitas vezes nos falta. A coragem de se ver, de desarmar, de deixar aquele aprendizado novo entrar. Aí deixamos esse aprendizado entrar, fazemos análise, fazemos um balanço da nossa vida e, com certeza, nós andaremos com passos mais rápidos rumo ao alto. Mas se nós não tivermos essa coragem e quisermos continuar vivendo numa fantasia, o passo é lento. Por isso que o Paulo fala, eu por minha parte assim corro. Ele está falando dele, eu corro. Não como na incerteza. De tal modo combato, não como açoitando o ar. Nós precisamos combater tudo aquele passado que está em nós. Aquele hábito que a gente gosta. Viver um presente, mas com uma meta futura. Então Emmanuel disse que expressam-se acalorados em questões de fé, alimentando dúvidas quanto à imortalidade da alma. Exigem a regeneração plena dos outros, sem cogitar de reajustamento a si mesmos. Então, exigem a regeneração dos outros, sem cogitar de reajustamento a si mesmos. Então, nós exigimos a regeneração, olha a palavra que ele usa, plena. Nós queremos que o outro se regenere, que plenamente seja perfeito, o outro. Exigem, então nós vemos que nós, hoje como ontem, milhares de aprendizes da Boa Nova gastam-se inutilmente através da vida agitada, asseverando-se em atividade da vida, em atividade do mestre, quando apenas simbolizam números vazios nos quadros da precipitação. Então ele está falando dos milhares de aprendizes da Boa Nova, que nós estamos gastando tempo com quem não precisa. Aí nesse parágrafo ele vem e fala, exigem. Então nós começamos a ver que nós exigimos a regeneração plena dos outros. Então nós somos exigentes. E nós queremos que o outro tenha essa regeneração. Nós queremos que o outro melhore para me atender. Porque ele está me incomodando. Então ele tem que mudar. Ele tem que melhorar. Olha o que Emmanuel puxa em nós. Nós queremos que o outro não erre, que o outro não faça errado, que o outro utilize o tempo dele para o bem, que o outro não falhe, ele não pode falhar, porque ele está usando a palavra exigem. Exigem a regeneração plena dos outros, sem cogitar de reajustamento a si mesmos. Sem cogitar. Ele está falando que os aprendizes da Boa Nova nem cogitam de reajustar. Esse é o chamamento. É por isso que nós temos grupos de estudos, é o que está acontecendo agora. Estudos na casa espírita é para isso, para que a gente possa entrar num livro desse, entrar numa mensagem dessa, deixar que ela entre em nós, para que a gente tenha essa coragem mesmo. Olha que importante, meus irmãos. Exigem a regeneração plena dos outros. Falando dos milhares de aprendizes da Boa Nova. Eu me incluo nisso aí. Então, exigem a regeneração plena dos outros, sem cogitar de reajustamento a si mesmos. Vou ler de novo. Exigem a regeneração plena dos outros, sem cogitar de reajustamento a si mesmos. Aí vem. Clamam, acusam, projetam, discutem, correm, sonham. Pontinho, pontinho, pontinho. Clamam, quer dizer, estão sempre clamando, pedindo para que os espíritos venham nos atender. Nós estamos sempre clamando. Acusam.
Quer dizer, nós estamos sempre indicando alguma coisa para alguém, acusando. Projetam, discutem, correm e sonham. Aí vem o último parágrafo. Mas visitados pela crise, que afere em cada espírito os valores que acumulou em si próprio, diante da vida eterna, vacilam, desencantados, nas sombras da incerteza. E quanto chamados pela morte do corpo à grande renovação, reconhecem aflitos, que em verdade estiveram na carne, combatendo improficuamente, como quem passa na terra, açoitando o ar. Eu vou ler de novo o parágrafo. Mas, então ele explicou tudo sobre a nossa vida de cristãos, desses milhares de aprendizes da Boa Nova. O quanto que nós temos planos e nunca realizamos. O quanto que a gente fala em amor, mas temos uma lamentável indiferença a um parente, a um familiar que Deus nos confiou. Exaltamos a tolerância, mas queixamos amargamente do chefe ou do subordinado. Recebemos os problemas que o mundo nos oferece, mas buscamos o escape mental. Expressamos acalorados em questões de fé, mas temos dúvidas íntimas quanto à imortalidade. Exigem a regeneração plena dos outros, sem cogitar de reajustamento a si mesmos. Clamam, acusam, projetam, discutem, correm, sonham. Aí o último parágrafo. Mas, visitados pela crise que afere em cada espírito os valores que acumulou em si próprio, diante da vida eterna, vacilam. Então nós vacilamos, desencantados nas sombras da incerteza. Quer dizer, quando nós passamos por uma prova ou por uma expiação, algo necessário para o nosso crescimento, o que acontece? Alguma coisa que vem medir em mim, é a prova, é o que eu pedi. É isso que ele fala, visitados pela crise, quer dizer, algo que acontece conosco, que afere, que vai medir em cada espírito, em cada um de nós, os valores que nós acumulamos em nós mesmos, que cada um tem a sua história, diante da vida eterna nós temos, cada um tem a sua história, na hora que vem essa prova, na hora que vem uma expiação, na hora que vem algo que eu preciso me colocar como cristão, como espírita, como um trabalhador do Cristo. Então, quando eu sou visitada por essa crise que afere em cada espírito os valores que acumulou em si próprio diante da vida eterna, olha o que ele usa aqui, vacilam, desencantados nas sombras da incerteza. Então, quando tem a nossa prova, a expiação, nós vacilamos, ficamos desencantados e ficamos na sombra da incerteza. Lembra do Paulo? Eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza. De tal modo combato, não como açoitando o ar. E aqui ele fala, mas quando visitados, os aprendizes da Boa Nova, são visitados pela crise, que afere em cada espírito os valores que acumulou em si próprio, diante da vida eterna, vacilam, desencantados, nas sombras da incerteza. Então não é para nós vacilarmos. Aqui está muito claro. Não é para eu ficar desencantada diante de uma prova. Uma coisa que parece triste, ela é fundamental para o meu crescimento. E quando chamados pela morte do corpo à grande renovação, quando nós desencarnamos, reconhecem aflitos. É muito ruim sentir aflição. É muito ruim a gente estar aflito. Mas aqui ele está falando, é Emmanuel. Quando chamados pela morte do corpo à grande renovação, reconhecem aflitos que em verdade estiveram na carne combatendo improficuamente, como quem passa na terra açoitando o ar. O que acontece? Nós somos chamados à morte do corpo, porque o que morre é o corpo, para a renovação, retornar da reencarnação. O que acontece?
nós nos reconhecemos aflitos. Por quê? Por que chegamos no mundo espiritual aflitos? Porque, em verdade, fala de Emmanuel, estiveram na carne, nós, combatendo improficuamente, como quem passa na terra açoitando o ar. Então, é para a gente pensar. O tempo que nós estamos realmente usando aqui na terra, peguei aqui o dicionário, improfícuo, sem utilidade, que não se consegue aproveitar, impossível de se tirar proveito, improdutivo, isso é improfícuo, que não conseguiu sucesso, que foi alvo de fracasso, frustrado. Então, olha como é que cabe bem essa palavra. E quando chamados pela morte do corpo, a grande renovação, reconhecem aflitos que em verdade estiveram na carne combatendo improficuamente, como quem passa na terra açoitando o ar. Quer dizer, chegamos aflitos no mundo espiritual, primeiro porque quando tivemos as provas e expiações, ele nos diz aqui que nós vacilamos aqui, desencantados nas sombras da incerteza. E quando somos chamados para a morte do corpo e que nós retornaremos à verdadeira pátria, quando somos chamados à grande renovação, olha o que ele nos diz: reconhecem aflitos que em verdade estiveram na carne combatendo improficuamente, quer dizer, combatendo aqui, sem utilidade, que não se consegue aproveitar, impossível de se tirar proveito, improdutivo, que não conseguiu sucesso, que foi alvo de fracasso, frustrado. Então é isso que Emmanuel está nos abrindo os olhos. Vamos abrir os nossos olhos. Por quê? Porque ao deixar o corpo, esses milhares de aprendizes da Boa Nova chegam aflitos, porque em verdade estiveram na carne combatendo de forma sem sucesso, de forma frustrada, sem proveito nenhum. Quer dizer, combatendo improficuamente como quem passa na terra açoitando o ar, gastando tempo com atividades que não nos levam a nada. O que nos leva é trabalhar em nome do Cristo. É fácil? Não. Mas podemos continuar na ilusão? Não. Precisamos parar e repensar, estudar Emmanuel, olhar a vida dos grandes. É fácil? Não. Mas pelo menos nós sabemos, eu estou aqui e vou chegar lá. Eu estou aqui, mas eu estou nessa reta luminosa com Jesus. Mas não mais só para eu me sentir segura, estou do lado aqui de Jesus, mas eu estou trabalhando com Jesus. Eu sou a representante aqui na carne dos espíritos elevados. Nós estamos trabalhando juntos, é isso que nós precisamos. Compreender cada vez mais que eu devo, livre-arbítrio, mas eu devo estar na carne, mas trabalhando encarnados com desencarnados. Uma grande equipe que trabalha para Jesus. Se eu estou encarnada agora, se você está encarnado, vamos trabalhar juntos, com ânimo, com alegria, sem vacilar, alegres, sem estar desencantados, sem vacilo, como ele diz aqui, sem estar desencantado, sem estar com a incerteza. Então vamos terminar. Eu queria agradecer a oportunidade dessa nova modalidade, mas que é muito interessante também. E vamos terminar com Paulo. Eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza, de tal modo combato, não como açoitando o ar. Então, que nós possamos não açoitar o ar, não fazer da nossa vida uma vida vazia e realmente buscar minuto a minuto, hora a hora, fazer o melhor que a gente pode. Porque aí nós vamos ter uma vida mais feliz e um trabalho mais promissor. É isso que nós precisamos. Um trabalho promissor para a nossa vida, junto da nossa família, um trabalho promissor no centro espírita. Isso é muito importante. Não vamos perder mais o nosso tempo com o que não precisa, para que a gente possa realmente ser uma pessoa feliz na medida do possível.
Então, que Jesus abençoe a todos e eu estou muito feliz da gente ter podido ter feito essa troca aqui. Eu estou à disposição, se alguém quiser depois fazer algum comentário, é só pegar meu WhatsApp e mandar para mim, tá? É só pedir para Iracema, tá bom? Então, um grande abraço e que Jesus abençoe a todos nós. Agradecemos a todos, agradecemos de modo muito especial e com muito carinho a Adriana Ritt, que nos acolheu no pedido, e pedimos que faça sua inscrição no nosso canal, deixe seu like. Que Jesus possa dar a todos uma boa semana, que assim seja.